Olá, turma do quinto ano. A atividade de hoje é um texto, mas hoje eu resolvi só dar uma explicaçãozinha básica, porque geralmente os textos eu só peço para vocês lerem e tirarem a resposta do texto. Mas eu vou dar uma mãozinha, eu vou dar uma ajudinha hoje. E é bem simples. Aqui é um poema. Lembrando, o que são estrofes? Estrofes são como se fossem os parágrafos do poema. E versos são as linhas do poema. As rimas são palavras que têm a mesma terminação no poema. Aí formam uma rima. Mas aqui são os versos, as linhas do poema, e a estrofe é o parágrafo. No caso aqui tem um parágrafo. E tem assim, a primeira questão a gente tem que ler aqui o poema, o pedaço dos versos aqui, tem 3 versos. Adicionando o fermento, vá dando ponto com calma, água morna e farinha. Ou seja, adicionando o fermento para dar o ponto. Na primeira questão vai perguntar aqui o que significaria esse ponto da massa. Aí na outra página tem assim: você tem que marcar uma dessas alternativas, das 3 alternativas, que explica o que é esse ponto. No caso aqui tem o ponto seria um local em que para os veículos, grau adequado para assar ou cozinhar, ou local em que são instalados os estabelecimentos comerciais. O que o ponto ali no verso está falando? Se é ponto de ônibus, ponto de assar um bolo, ou, ponto de local de um estabelecimento. É ponto de quê? A questão 2 vai dizer assim: agora releia os versos a seguir. São 4 versos aqui. Então, esquente, estique a massa, enrole numa trança e deixe que descanse o tempo faça sua dança. Que o tempo faça sua dança. Aí, no texto, aqui a questão está perguntando o que no texto tem que descansar aqui. Vou repetir aqui. Então, estique a massa, enrole com a trança e deixe que descanse. O que vai descansar aqui no texto? Assim vai explicar aqui, certo? Então, assim, aqui a substantivo representa em um desses versos a forma verbal descanso faz referência. O que tem de descansar aqui? O que está mandando descansar aqui no caso? A questão vai dizer assim: os versos que estão em negrito, ou seja, em escuro, foram escritos em sentido real, sentido mais comum próprio da palavra, em literal, ou sentido figurado, sentido simbólico da palavra. Sentido real ou sentido imaginário. Essa palavra que tem aqui, desde que descanse, que o tempo faça sua dança. Esse sentido o quê? Sentido imaginário, figurativo ou sentido simbólico da palavra. Aí vocês vão colocar aqui, certo? A questão C vai dizer assim: como você entendeu esses versos? Como você entende? Aí aqui é resposta pessoal, certo? A questão 3 vai ser também resposta pessoal. Você deve dar a sua opinião. Em sua opinião, o uso de expressões em sentido figurado dá beleza aos versos que compõem o poema, aquelas frases que a gente tem mais de um sentido. Por exemplo, deixe descanse, que o tempo faça sua dança. É bonito, deixa o verso bonito. A questão 4 diz assim, aqui lembrando que a questão 3 é pessoal e a questão C também é pessoal. A 4, segundo o texto, que mistério há na feiura do poema? Em sua opinião, o que isso quer dizer? Ou seja, aqui vai ser uma questão pessoal. Certo?
Aqui, aprendendo um pouco mais, eu acho que eu quero que vocês façam, porque é bem simples, é só uma releitura. Ó, a questão A com acento na palavra é um anormal. E aliás, A sem acento é um anormal. A com acento se refere ao mesmo tempo ao artigo para usar o artigo para usado para no feminino, para um substantivo feminino. Por exemplo, dirijo-me a Salvador. Eu uso com acento ou sem acento, porque eu posso dizer dirijo-me para Salvador. Então, esse A com acento pode substituir, entendeu? Ó, por exemplo, um exemplo do ser usado o A com sentido de para, usado para acompanhar um substantivo feminino. Pracinha não é substantivo feminino? A pracinha, então eu posso dizer eu vou para a pracinha, mas em vez de eu usar eu vou para a pracinha, eu posso dizer eu vou a pracinha, o A com acento, para substituir a palavra para. No lugar do para, eu posso usar como aqui é um substantivo feminino, em vez de eu dizer vou para a pracinha, eu posso dizer eu vou a pracinha com acento, que o para pode ser substituído. A questão 2 vai dizer assim: forme famílias de palavras. Veja o modelo. Aqui tem um exemplo aqui: carro, carroça, carrocinha, carroceria. Então, eu tenho a palavra casa. Qual eu posso procurar outras palavras que derivem de casa? Por exemplo, casa, casarão, casebre, casinha, entendeu? Caseiro, livro, livraria, livreiro, entendeu? A questão aqui eu já expliquei, a questão 2. A questão 3 vai dar um exemplo vai ser bem interessante, porque C normal, a gente conhece o som. E C cedilha, ele geralmente tem o som de S. Por exemplo, a palavra você tem o som de S. Então, algumas palavras que tem C cedilha tem som de S. C cedilha, uma dica, C cedilha nunca se escreve início de palavra, certo? E C cedilha, ele também pode ser escrito entre duas vogais, certo? Ou antes do N. Boa atividade para vocês. Leiam com calma um verso bem bonito, certo? Tchau.